Fala galera, hoje é quinta-feira e você sabe que dia de quinta é o dia do segundo tempo do Papo Categoria. Antes de retomar o papo com o presidente da Federação Baiana, Edinaldo Rodrigues, a novidade que a gente tinha falado ontem no vídeo de quarta, no primeiro tempo, a gente vai revelar agora. É o seguinte, durante todo o mês de agosto, em comemoração do Dia dos Pais, o Bar Futebol Clube, junto com o Shopping da Bahia, está preparando uma grande surpresa para você. A gente vai gravar os 4 programas do mês, ou seja, as 4 quartas e as 4 quintas-feiras vão acontecer de lá de dentro do Shopping da Bahia. É isso mesmo, Cássio? Pois é, em homenagem ao Dia dos Pais e bem vestidos, né? Porque, lembrando mais uma vez, olha como o Pedro tá bonito, nunca vi essa lata tão bem feita. Pois é, porque, a lata continua uma porcaria, mas tô arrumado pra caramba. A camisa tá valorizando demais. É a galera da 4, as camisas específicas do bar chegaram e as camisas da 4 também continuam aqui. A 4 Brasil é a nossa parceira e o Bar Futebol Clube tem as suas estampas exclusivas também. Procure lá em nosso Instagram, direct, já vai estar disponível. Isso, para você adquirir a sua camisa, que você aí daí de casa pode. Mulher também, em breve, as camisas femininas também estão chegando. Você manda mensagem pra gente pelo nosso inbox lá no Instagram e adquire a sua, entre em contato com a gente, que ou eu, ou Cássio, Fabinho, ou algum da nossa equipe do Bar Futebol Clube vai lhe responder. Agora, falando em Dia dos Pais, senhor Edinaldo Rodrigues, o senhor é pai? Pai, avô. É mesmo já? Também, sim. É esse cabelo aí, preto, vai para jovial? Sério? Rola um grecinho aí, não? Olha, tem gente rindo aqui. Tem gente rindo. A gente qual o segredo, presidente? Só ficou meio ruborizado aí. Rola um grecinho. Casei cedo. Foi? Eu sou casado, eu sou conquistense, sou de Vitória da Conquista. E meu primeiro casamento, eu casei com 21 anos. Tive 3 filhos no primeiro casamento, duas mulheres, Renata e Rúbia, e um homem, Roberto. E as 2 mulheres casadas, e ambas tiveram filhos gêmeos. Rúbia... Não basta ser avô, né? Tem que ser logo de 4 vezes. Rúbia teve 2 garotos, 2 gêmeos, e já tinha um filho, né, que é o Rick, e teve o Rafael e o Rodrigo, e Renata, que é das mulheres a mais velha, ela teve 2 filhas gêmeas, que é a Alessandra e a Ana Júlia. Portanto, sou casado, tenho 4 filhos. Do segundo casamento, tem a filha Rafaela, e, portanto, 4 filhos e 5 netos. Ou seja, mais um pouquinho você tem a quantidade de netos de filho que você tem de mandato, quase. Pô. E aí, como é que o pessoal lida com isso? O pessoal gosta de futebol? Como é que foi também a sua... Conta um pouquinho a sua história assim, rapidamente, porque a gente vai ter que hoje encher o senhor de pergunta. A sua trajetória. Eu sempre gostei de futebol. Eu joguei futebol amador lá em Vitória da Conquista. Jogar de quê? Lateral esquerdo. Joguei no União Atlético Clube. E posso dizer que joguei com muito, não era craque, mas joguei no meio de muitos atletas craques. Dizer que jogar de teimoso. Mas quando o cara diz assim, joguei de lateral esquerda, é porque conhecia. Porque você passaria no meio campo, eu jogo pelo meio, na frente, não joga muita coisa. Às vezes o treinador deslocava para uma frente de zaga, que naquela época é cabeça de área, entendeu? Então nessas 2 posições eu joguei. E... Já começou a teimar um pouquinho, né? Começou a mudar de posição. Não, mas era pouco. Eu sempre era lateral esquerdo, era o que eu gostava também de jogar, era lateral esquerdo. E joguei no União, Atlético Clube, lá de Conquista. Esse clube é até hoje, entendeu? Continua disputando competições lá. Depois gostava, na época trabalhei em contabilidade, eu sou contador formado, entendeu? Fiz ciências contábeis. E depois ingressei na Coca-Cola e continuei jogando. Depois eu presidi a Liga de Vitória da Conquista. Ainda jogando, teve um problema, uma situação lá com o presidente da Liga, era um sargento que morava em Salvador, e em pleno campeonato intermunicipal ninguém encontrava. E o pessoal falou, não, quem procura ser líder é Edinaldo, então vamos lá buscar, me chamava Nadinho, né? Meu nome era Nadinho. Chamavam, bora lá buscar apoio para que pudesse levar a seleção para, na época era até em Canavieiras, já numa fase... se não me engano, 8º do campeonato intermunicipal, e dali tornei dirigente, presidente da Liga de Conquista, depois representei o próprio Serrano na época aqui na Junta Federação, fui transferido para a Pep Escola aqui em Salvador, e daí eu ia sempre lá na federação, representando algumas ligas ali
do interior, foi quando eu tive o convite. Na época, inclusive, estava chegando também, acho que se não me engano foi em 92, 93, Márcio Martins, que era radialista, e foi na gestão de Marcos Andrade que ele me fez o convite para ser diretor do interior. E aí, pouco tempo o Vigílio assumiu a federação e foi quando me convidou também para ser diretor do interior e, consequentemente, depois vice-presidente da federação. Márcio Martins, é esse Márcio Martins mesmo, famoso radialista? Isso. Na época ele cobria a federação. Foi interessante. Ele, inclusive, disse aqui recentemente no bar que um dos grandes sonhos, vontades dele é ser presidente da federação. Se eu ver nele alguém capacitado para ser presidente da federação? Qualquer um que tenha essa vontade e tem legitimidade e atenda os pré-requisitos que o estatuto exige, com certeza, qualquer um, entendeu? Sendo maior de 18 anos, isso aí, e tendo os votos e ter o trabalho junto aos filiados, e com certeza pode ser candidato e pode até ganhar. Presidente, é o seguinte, uma das perguntas que a gente fez, e o senhor já falou que gosta de futebol, foi a seguinte: para quem o senhor torce? Quem gosta de futebol torce para alguém. Exato. Baiano, né? Presidente da Federação Baiana, que chegou a trabalhar com futebol porque gosta de futebol. Para quem que o senhor torce? Quem gosta de futebol, com certeza, torce para um clube. Mas para quem administra o futebol, torce para todos. É sério. E na infância, quem administra o futebol torce para todos os clubes. Você trabalhar, virar presidente. Você tinha um clube. Então, eu morei em Conquista, eu sempre, na época eu torcia para o Conquista, que não é o Vitória da Conquista agora, é o Conquista de Naldo, Piolho, Jamilton, e que sempre era o terceiro colocado do Campeonato Baiano. Mas na administração do futebol, a gente tem que torcer para todos, para o sucesso de todos os clubes, de todos os filiados, sem distinção, sem trazer qualquer precedente para um ou outro, entendeu? Quando você era lateral esquerdo, você ia pro ataque, limpava, você era liso mesmo assim, driblava todo mundo mesmo? Eu não era muito de apoiar, era mais de marcar. Então aprendeu a driblar depois era mais de marcar, entendeu? Para presidente, é o seguinte, a gente acredita, eu e Pedro principalmente, que trabalhamos com futebol, com comentários, e a gente não tem nenhum tipo de problema para dizer para que time a gente torce, que os bons profissionais sabem separar as coisas. Não vou lhe pedir para o senhor confirmar nada, mas dizem as boas, ou más línguas, mas dizem as línguas, que o senhor tem um coraçãozinho meio pintado de vermelho e preto. Procede? Tem muitos que dizem também que é de azul e vermelho e branco. Você vê que a imparcialidade do trabalho nosso exatamente dá essa situação. Tem torcedores de Vitória que acham que torcem para o Bahia e vice-versa. Mas quem administra a federação, e isso eu posso colocar aqui com toda pureza, se você pegar todos os presidentes, vamos supor, de 2001 para cá, que seja Maracajá, Petrônio, Barradas, Marcelo pai, Marcelo filho, Marcelo Santana, Paulo Carneiro, Alex Portela, não vai nenhum colocar, olha, eu fui prejudicado ou beneficiado pela administração da federação nisso ou naquilo. Nunca, jamais alguém vai falar isso, porque nós temos a isenção total com tudo que tem no futebol, com relação não só ao Bahia e Vitória, como com relação aos outros filiados que disputam a competição. Então, o nosso lema lá é esse: precedente nunca, porque a partir do momento que você abre precedente para um, você tem que deixar institucionalizado, que tem que ser para todos. Portanto, a gente jamais fizemos isso para abrir precedente para qualquer um. Portanto, hoje tem dúvida, entendeu, de muitos dizer: o presidente torce para o Bahia, outros dizer que torce para o Vitória, outros torcer para o Vitória da Conquista, por ser minha cidade. Então, na administração do futebol, nós torcemos por todos. Agora, por falar em prejudicado e beneficiado, isso infelizmente às vezes acontece, fala um pouquinho de arbitragem. Primeiro, o que é que o senhor acha da qualidade da arbitragem baiana, certo, a nível local e nacional? E como é que se dá, às vezes, essas parcerias de campeonato estadual, vem árbitro do Rio Grande do Sul para cá, vem árbitro de São Paulo, vai árbitro da Bahia apitar as finais dos campeonatos estaduais de outros estados, enfim, de outras federações. Qual é a sua crítica, seu elogio aos árbitros locais a nível daqui, nível nacional, e essas parcerias, como é que elas são trabalhadas? Olha, nós temos uma arbitragem qualificada, uma arbitragem muito honesta, acima de tudo. Agora, às vezes, a arbitragem nossa não tem o reconhecimento que deveria ter. Por quê? A gente sabe que a CBF tem, no Campeonato Brasileiro da Série A, tem 10 jogos. Sim. Na B, tem 10 jogos.
Aí você verifica que são as duas competições de porte da CBF. E nesse universo tem 10, a FIFA, o árbitro FIFA só tem 10. Então você verifica que são poucos jogos para uma quantidade imensa de árbitros. E as condições a própria CBF dá. Aqueles que estão mais qualificados, o Coronel Marinho, que hoje é o presidente da comissão de árbitro, ele está olhando exatamente, está dando condições para cada árbitro trabalhar, vamos supor, 5 jogos, vai o árbitro ali para a Série D. Se ele deu resposta positiva, ele vai para C, dali vai para a Série B e A. É uma escala, né? É, uma escala. Ele está verificando os árbitros dessa forma. Deu 5 jogos, o árbitro na Série D, ele não deu resposta positiva, ele não vai ter interesse nesses árbitros. Então eu diria que a federação está tendo sempre os árbitros da federação sendo escalados na Série A. Eles agora têm um sexto, né, que são 6 árbitros trabalhando de uma forma conjunta, sempre aquele mesmo grupo de árbitros trabalhando, exatamente para diminuir os equívocos. Tem o Jailson Macedo, que tem sempre saído e fazendo boas arbitragens, junto com Alessandro Álvaro Matos, que é árbitro FIFA. Inclusive vai estar agora quarta-feira nos jogos da Copa do Brasil? Não, ele vai estar no jogo da Sul-Americana. Libertadores. Da Libertadores. Ele vai estar no jogo da Libertadores. E temos também o Jucimar dos Santos Dia, o Diego Pombo Lopes. Tem árbitros novos chegando, como o próprio Bruno Vasconcelos, que apitou o jogo recente da final da Série B, um árbitro novo de 23 anos, já está no quadro nacional. Então é bom. Tem melhorado, você acompanhou o jogo, tem melhorado bastante a arbitragem. Agora a arbitragem não se faz da noite para o dia, tem que ter confiança, e é aí que eu respondo a você com relação, às vezes, trazer árbitros de fora para uma decisão de campeonato. A federação sempre coloca que aquilo que é o sentimento tanto dos torcedores como também dos dirigentes. Nós não queremos que o clube vá para a final de uma competição preocupada com a arbitragem. Ele tem que preocupar com o adversário dele, entendeu? E ele ir preocupado com o adversário dele e a arbitragem, então, normalmente, como até também em proteção esses próprios árbitros, que terminam um jogo, tem o equívoco, porque sempre vai acontecer equívoco, nunca vai ter um jogo que vai ser 100% sem erros. Nunca vai haver esse jogo, enquanto tiver o humano arbitrando. Então, isso aí, o que acontece? O árbitro sai, o árbitro fica aqui, o árbitro vai para um supermercado, é hostilizado, vai para está numa faculdade, é hostilizado, ou os filhos dele, como já tivemos casos aqui. Mas não é também desmerecer um pouco da arbitragem local, chega na hora do filé, da final. E isso vale não só para árbitros baianos, mas para árbitros do Rio Grande do Sul que saem da sua cidade, do seu estado, para vir para outros lugares apitar. E até porque os que vêm de fora, mesmo tendo etiqueta FIFA, também erram. Pois é, aí a gente vai chegar também erram. Então o que acontece? Aí vai voltar em 2017, se você verificar esse ano, nós já mudamos, entendeu? De uma forma assim, que não foi nos 2 jogos finais, mas veio em um jogo que teve um árbitro FIFA. Isso, o Rafael Claus. E no segundo jogo teve toda a arbitragem da Bahia, com o Marielso Alves, que apitou e não teve nenhuma contestação. Então, vamos trabalhar em cima disso aí, entendeu? A partir do momento que os clubes, os torcedores ganham a confiança da arbitragem, nós vamos também estar colocando eles para poder trabalhar. E isso não é uma escolha do presidente, uma escolha pessoal do presidente. Isso é através... Passa pelos clubes também. É um sorteio. A comissão de árbitros de futebol, a comissão estadual de árbitros de futebol, eles fazem uma pré-seleção daqueles árbitros. Escolhem quem vai poder ali naqueles jogos. E ali coloca um sorteio que é feito na presença dos próprios árbitros, sabendo ali quem vai ganhar ou quem vai perder, e dos desportistas que queiram, entendeu? Presidente, 2016, vieram 2 árbitros de fora para apitar as finais do Campeonato Baiano. O Anderson Daronco apitou o primeiro jogo no Barradão, Vitória venceu por 2-0, com um pênalti que, na minha opinião, não existiu em cima do Wander, no primeiro gol do Vitória. E no jogo da volta, o Henrique, atacante do Bahia, na minha opinião, foi derrubado por Amaral, e não foi só a minha opinião, e o Leandro Pedro Voaden também não marcou. O senhor concorda que o Bahia foi prejudicado pela arbitragem e, sendo a arbitragem de fora, isso deu força aos árbitros locais? Olha, a arbitragem ela é difícil a gente questionar, porque a interpretação, principalmente esses lances de penalidades, entendeu? Frações de segundo ali, às vezes coloca 10 vezes na televisão, volta, congela a imagem e mesmo assim cria dúvida.
Entendeu? Só nisso a arbitragem já está sendo absorvida. Mas mas eu queria tem uns dizer, lances que mas eu queria dizer não dá pra dizer que foi dúvida, não. Eu queria dizer que realmente o propósito da entidade foi o melhor possível e os clubes sabedores disso, tanto Bahia como Vitória, sabiam também que os árbitros que iríamos trazer, entendeu? Eles também avalizaram esses 2 árbitros para que pudessem ter vindo. Mas, infelizmente, não foi a arbitragem que a gente esperava. Eles erraram, sim. E isso a gente tem que concordar que erraram, independentemente deles procurado ter feito um trabalho tranquilo e tudo, mas houve o erro, sim. Ok, presidente. Pergunta do jeito que o povo gosta. Ele me deixou 2 perguntas no primeiro tempo, se o senhor lembra. Vamos repeti-las aqui para lembrar. O seguinte, a primeira pergunta foi do Emerson Eminho. Pergunta do povo gosta, oferecimento da Skin. Do jeito que o povo gosta. Do jeito que o povo gosta, oferecimento da Skin. Skin aí, bicho? Ah, de Skin no meu juízo. Bom. Pois bem. Aí agora ele vem e fez um mexão de qualidade. Patrocínio Baianão também, né, presidente? Vamos chamar depois daquela outra, né? Esquece a outra. Vamos embora por aqui. Presidente Edinaldo, o Emerson Emílio pergunta o seguinte. Pergunta se ele não se envergonha, tá aqui escrito, nenhum clube fora do Dupla Bavi conseguiu um acesso na Bahia. Ele está se referindo ao Campeonato Nacional. E quanto ele é responsável por isso? Olha, é Emerson, né? Emerson. Olha, Emerson, na realidade, envergonhar, nós não temos de nada de envergonhar, porque procuramos fazer aquilo que é o certo e o apoio que a federação dá para os clubes, só eles para dizer. Eu falar aqui sou suspeito, mas se chegar para um jacuipense e perguntar qual foi o apoio que a federação deu para o seu clube quando você disputou a Série D e por questão técnica, na hora de chegar, entendeu, para passar para a Série C, você não subiu. Ele vai dizer que a federação andou junto com o clube, dando todo o apoio, não só logístico, como financeiro, apoio financeiro para que o clube pudesse ter a condição de premiar melhor seus atletas para passar de fase. Agora, a bola não entrou. Houve também, com relação a Jacuipense, um prejuízo que foi involuntário do clube, quando o clube estava jogando fora do seu estádio, por conta do gramado lá do estádio não estar bem. Depois que o senhor comentasse sobre aquele episódio, que aquilo foi péssimo para o Campeonato Baiano. Você está querendo valorizar o Campeonato Baiano como competição, um jogo que seria transmitido, né, para o Estado. Mas, por favor, compete. Então, o que aconteceu? O clube jogou fora o seu domínio e aquilo ali foi fatal. Teve um jogador expulso de uma forma assim, boba, né, como se diria, e o resultado foi que o clube não passou. Posteriormente, tivemos o Fluminense de Feira, que também chegou na mesma fase para subir Volta Redonda, e também por questões do que? A federação também, mais uma vez, presente, com todo apoio. E o que aconteceu ali? Por incrível que pareça, o melhor jogador do Fluminense foi expulso, que foi o Rafael Granja, e também pegar uma bola de mão para atrasar uma partida, entendeu? Então, isso não é o presidente da entidade, não é a diretoria da entidade. A federação esteve junto. Outro detalhe, a federação coloca uma assessoria jurídica no Rio de Janeiro, que tem lá uma advogada, que é à disposição dos nossos filiados. Bahia e Vitória tem seus defensores, e os clubes daqui, para não ter que levar um defensor daqui, passagem, hospedagem, a federação tem uma advogada, entendeu, de nome, que defende todos esses clubes nossos lá, e isso foi o suporte que nós demos para que os clubes pudessem avançar, entendeu? Fora todo aquele apoio de estar ali acompanhando, reivindicando uma arbitragem de maior qualidade, entendeu? Isso tudo nós fazemos. Então, se o clube não subiu até agora, isso a gente espera que agora possa acontecer. Mas em momento algum vai ter a culpa da federação, até porque, como a federação é culpada só no insucesso, por exemplo, o Bahia foi campeão da Copa do Nordeste com méritos, abriu inclusive uma vaga para a Copa do Brasil. Qual foi a participação para falar assim, enaltecer a federação? Opa, a Federação Baiana está de parabéns e tudo porque o Bahia foi campeão da Copa do Nordeste. Então, se eu não tive mérito nenhum ali na conquista do Bahia e não deveria ter, por que é que nós vamos ser culpados porque um clube teve um insucesso dentro de campo? Não pode atribuir à federação essa culpa. Falando até de Campeonato do Nordeste, a gente faz a outra pergunta do jeito que o povo gosta, que a gente deixou no primeiro tempo. A mudança da fórmula de competição da Copa do Nordeste, que inclusive gerou uma repercussão em Pernambuco, o presidente Evandro pediu até apoiou o esporte na decisão de sair. Isso.
Agora, engraçado, ele apoiou o Sport na decisão de sair, mas Náutico e Santa Cruz ficaram. Exatamente. E o novo modelo, principalmente a partir do ano que vem, ele, de alguma forma, enfraquece a importância do campeonato estadual do ponto de vista de classificar, principalmente Bahia e Vitória, para o regional. Como é que o senhor... Eu sei que o senhor foi a favor disso. Com certeza. Como é que o senhor encarou isso? E se o senhor não tem um receio de que isso acabe prejudicando muito a competição que a federação que o senhor administra organiza, que é o Campeonato Baiano? Muito bem colocado. A gente deu os anéis para não ir os dedos. Sabe por quê? Porque a Copa do Nordeste, ela é feita pelos clubes do Nordeste. A CBF, num acordo que fez com a Liga do Nordeste, ela chancelou a competição até 2022. Os clubes, para que essa competição continuasse, isso através de uma imposição praticamente dos clubes de Pernambuco, eles queriam 12 clubes na competição. E quem seriam esses 12 clubes? Ranking nacional. Aí que não teria nem essa oportunidade de nós mantermos um clube que viesse um terceiro clube disputando a prerrogativa de disputar ali uma seletiva. Então, a gente deu os anéis para não ir os dedos. Por isso que as federações, e foi aí que nós tivemos um êxito, porque chamamos o Bahia e o Vitória, conversamos bastante para que pudesse eles terem o desprendimento com relação ao que os clubes de Pernambuco queriam, e eles tiveram esse desprendimento quando achavam que era importante, sim, diminuir a competição de 20 clubes para 16, esse era o primeiro passo, e para diminuir de 20 para 16, teria que cada federação abrir mão de uma vaga. Então, a Federação Baiana e Pernambucana tinha 3 clubes direto. Nós abrimos mão de uma vaga para que pudesse ser o campeão, o vice, e viesse um terceiro colocado para disputar uma seletiva. Então, 8 clubes disputam essa seletiva, e foi por isso que colocamos, a gente concordou, para que não pudesse ser de uma forma radical, e os clubes ser através do ranking nacional, porque pelo ranking nacional teríamos 12 clubes, e com certeza eram os 2 da Bahia, eram os 3 lá de Pernambuco. A competição ia eliminar os 3 estados. Acho que Paraíba era eliminada. Piauí e Sergipe. Maranhão, o Sampaio tá no ranking. Entendeu? Então isso foi que fez. Às vezes o torcedor, isso é muito importante isso aqui, porque às vezes o torcedor não tem essa informação através do jornal, através de um blog, e aqui eles vão ter. E é exatamente por isso que aconteceu termos um terceiro clube disputando uma seletiva. O senhor não se preocupa, por mais que tenha sido a conquista, e o senhor ter ficado do lado dessa mudança, o senhor não se preocupa que Bahia e Vitória, por exemplo, com isso, possam, por exemplo, colocar equipes alternativas no Campeonato Baiano, e isso de alguma maneira desvalorizar a competição? Olha, nesse particular, a federação, tem muitas federações que quer tirar o direito dos clubes, e nós não fazemos isso. Se Bahia e Vitória quiserem colocar um sub-20 no Campeonato Baiano, eles podem. Tem federações que limitam a quantidade de inscrição de atletas na competição. Campeonato Paulista, por exemplo. Isso, tem outros, o Carioca, se não me engano, também. E eu só vejo, no final, tendo problemas. E o que a federação faz? Na reunião de conselho técnico, todos esses pontos são debatidos. Se a maioria, e a maioria não é a quantidade dos clubes votando, é o voto qualitativo. O voto qualitativo. É o voto qualitativo. O que vale o voto de cada um. Exatamente. Por exemplo, o campeão estadual, se é uma competição que tem 12 clubes, o campeão estadual tem 12 votos. O vice 11, o terceiro 10, e assim até chegar o que veio do acesso, que tem um voto. Sim. Então é a quantidade... Então o voto muda de acordo com o ano anterior. Isso. Muda. Então, por exemplo, o Vitória foi campeão baiano esse ano, no ano que vem o Vitória vai ter 11 votos. 11 votos. O Bahia tem 10 e assim sucessivamente. Exatamente. Não é a quantidade, porque aí poderia acontecer o quê? Tem Bahia e Vitória e outro clube, aí a maioria fala assim, a gente vai fechar em cima disso aqui. Então, o voto quantitativo, é o voto qualitativo. Sim. E não o voto de quantidade. Então, a federação sempre coloca esse temas para discussão, e nunca houve ali para falar, limitar. Não, tem que ser 30 jogadores, tem que ser até tal idade. A Copa Governador mesmo a gente faz limitada a 23 anos, com alguns atletas sem limite de idade. Mas o estadual, a gente não tem essa predisposição, porque é os próprios clubes que escolheram nenhuma restrição, essa forma. E outra coisa, a federação já tem tantas situações, escalar o clube, quer dizer, a gente está interferindo na comissão técnica do clube, quando a gente fala assim, olha,
Você tem que botar o time seu principal, né? Se o treinador acha que ele tem que poupar jogadores e tudo, isso aí tá já... no direito dele. Tá no direito deles, a federação não... Ela age de uma forma democrática e não intervém nisso aí. Presidente, teve mais uma pergunta, do jeito que o povo gosta, o oferecimento da skin, que a gente deixou aí pendente do primeiro tempo para o segundo tempo, que é do Emerson Moura, outro Emerson, né? Como o senhor observa as denúncias envolvendo Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero, dirigentes que o senhor seguiu fielmente e que sequer os dois dirigentes, né, o Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero, podem deixar o país? Como qualifica a última mudança de estatuto da CBF? Olha, Emerson, seguiu fielmente não, porque eu até falei há pouco uma situação que eu fui interpelado no STJD porque eu não concordava com o Copa do Nordeste, né? Quer dizer, quase podia ser suspenso das atividades de presidente por isso. Então eu não segui fielmente. Eu respeito institucionalmente os mandatários da entidade maior. Agora, sempre tendo a liberdade e independência daquilo que não está de acordo, eu pontuo. Se posicionar. Eu me posiciono sempre. Eu fui, na época que o presidente Marinho entrou na CBF, eu fui um dos que fez a oposição. Era considerado o grupo dos rebeldes, entendeu? Que tinha algumas federações. Depois foi que a gente exigiu algumas mudanças. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro da Série D, que era um campeonato deficitário, que não tinha nenhum tipo de receita para os clubes. Hoje a Série D é totalmente bancada pela CBF. Se o clube viaja com distância de 700 km, ele vai de avião. Se tem Jacobina, tem que vir em Salvador, tem um ônibus lá do melhor para trazer ele até Salvador, para dali viajar de avião. Tudo isso é a competição hospedagem, alimentação. Então, teve alinhamentos que pudesse reverter para o melhor do futebol. Então, não é a questão assim de seguir fielmente. Agora, a gente vê tudo isso que tem acontecido com relação à FIFA, à CBF, de uma forma triste, né? Porque, de qualquer forma, o futebol já é depreciado e vem essas situações e isso fica ruim. Agora, a gente não pode, eu jamais vou fazer pré-julgamento. Eu, para mim, estou aguardando a definição das questões, entendeu? Para que possa, pelo menos, o próprio Marco Polo, ele disse que é inocente, que não tem nada a ver com toda essa situação. Vamos aguardar se está tendo as investigações a nível dos Estados Unidos. A gente está aguardando, até porque a gente não pode julgar a pessoa sem defesa. Presidente, rapidinho, você perguntou do estatuto da CBF e o estatuto da Federação Baiana, o senhor, quando virou presidente, colocou no artigo 24 que o presidente, voltando a falar do seu mandato prolongado, dizendo que o presidente da Federação Baiana pode continuar indefinidamente. Por que esse termo indefinidamente, se o senhor falou aqui que até a troca de comando pode oxigenar o Campeonato Baiano, que esse choque de ideias, ao seu ver, também é benéfico para o futebol? Olha, na realidade, o Estatuto da Federação, desde quando também era Vigílio, ele não era limitado. Ele não limitava em mandatos. E nós demos sequência. E o que vai acontecer, a federação já está, inclusive, tem uma comissão de reforma do estatuto, com advogados, inclusive o doutor Manfredo trabalhando nisso, a doutora Joyce, no sentido da gente adequar o estatuto a todas as leis novas que surgiram, e a federação vai sim, não por imposição da lei, porque nós não fazemos parte do Profut. Por que não fazemos parte do Profut? Porque a federação, graças a Deus, desde quando entramos, o que a gente tem feito é só pagar passivo fiscal anterior. E isso, na nossa gestão, não tem um centavo de passivo. Graças a Deus. E não é mais do que nossa obrigação. Agora, o que a federação vai colocar sem nenhuma interferência ou obrigação da lei é, de uma forma voluntária, nós colocarmos que os mandatos vão ser, entendeu, limitados a 2 mandatos. Um mandato com mais uma recondução. A partir de 2019, então. A partir de 2019. Isso aí já foi matéria que nós, junto com a nossa diretoria, avançamos para isso. Então, se acontecer em 2019, o senhor tem um bate-chapa, um adversário, o senhor vai para o debate, como é que vai ser essa postura do presidente Edinaldo Rodrigues? Olha, na realidade, o debate, a federação já tem, a gente debate diretamente com Mas um debate que a gente organiza aqui no bar, o senhor contra o candidato rival, um bate-chapa, e aí? Um debate? Aí eu acho que é democrático e nós vamos dentro de uma linha que seja do futebol, a linha de estar pregando aquilo que é o melhor para o futebol.
eu não vejo nada demais a gente participar do debate. Agora, esse debate que às vezes tem a pessoa que está ali só para, vamos supor, bater o pé para ver se a pessoa sai correndo, esse daí eu não vou, né? Eu acho que a pessoa quer depreciar porque não tem uma bagagem para disputar uma federação, Sim. Não porque ele seja inferior, mas porque ele talvez sequer conheça os filiados. O que ele vai fazer com os filiados? Porque o que a gente vê muito é dizer que as ligas é que definem a eleição da federação, mas na realidade o peso de cada voto não é. A liga tem um voto. A liga tem um voto. Então, e se a pessoa tem um trabalho que diz que é melhor do que o outro, é democrático, gente. A pessoa chegar ali, apresentar o trabalho, ganhar a confiabilidade do eleitor e de repente o próprio presidente que ali talvez tiver, não, olha, eu vou te apoiar porque eu acho que a tua proposta é muito boa, Sim. Eu acho que vai ser melhor do que a minha. Então, agora, a pessoa depreciando, toda hora caluniando e chamar para um debate em rádio, isso aí eu não vou baixar meu nível, entendeu? Para, às vezes, ir debater com facínora. Eu não vou fazer isso. O senhor está certo, presidente. Agora, presidente, o que aconteceu? A gente está aqui gravando, 7 horas da noite, e me enviaram um link do aratuonline.com.br que cita a entrevista do ex-presidente do Vitória, Paulo Carneiro. E uma aspa do ex-presidente do Vitória, Paulo Carneiro, que está aqui no site do Aratu Online, o senhor está aqui por ter a oportunidade de acompanhar ao meu lado, diz o seguinte: se Edinaldo beneficia o Vitória, não faz mais que a obrigação. Fecha aspas, diz Paulo Carneiro. Ele se refere aqui ao senhor, quando ele diz que já comprou juiz, pagou mala, etc. Tudo está lá no site. E depois ele falou o seguinte, está aqui no texto do site. Carneiro defendeu que Edinaldo Rodrigues, atual presidente da Federação Baiana de Futebol, interfira nos campeonatos em prol do Vitória. E aí vem uma observação do site. Desde que Rodrigues assumiu a federação, há 16 anos, o Leão conquistou 10 títulos estaduais. Aí volta aspas de Paulo Carneiro. Se Edinaldo beneficia o Vitória, não faz mais que a obrigação. Pontuou Paulo Carneiro em referência ao fato do atual presidente ser declaradamente rubro-negro. Isso aí é texto do site. Como é que o senhor, que foi pego de surpresa também, porque você está aqui gravando com a gente, a notícia saiu agora, como é que o senhor encara isso e se o senhor tem desejo de comentar alguma coisa disso aqui ou não? Olha, primeiro, sabendo que é do Aratu Online, eu imagino que se for quem eu estou pensando, o autor da matéria, que, se não me engano, é por nome de esqueci o nome, parece André Alzeda. André Alzeda. Parece... não vi se é ele aqui que faz, mas ele realmente é do Aratu Online. Mas é ele que faz? Até para não ser injusto com ele. Olha, não apareceu aqui, se eu puder. Tá vendo? Da redação. Não está ainda dizendo quem foi. Então não vamos deixar. Em primeiro lugar, se Paulo Carneiro coloca uma situação dessa, eu posso lhe garantir o seguinte, que na nossa administração, e eu respondo pela nossa administração, nenhum árbitro, e assim em branco, em nome de qualquer um dos árbitros que fazem parte do quadro da federação, ele jamais chegou sequer a querer falar assim, olha, o jogo é difícil. Isso aí eu posso garantir. Com relação à presidência e à diretoria, também jamais houve de Paulo Carneiro qualquer sentimento, qualquer pedido, falar assim, olha, o jogo é difícil, bota árbitro. Jamais. Isso nunca aconteceu e jamais vai acontecer com qualquer que seja um outro dirigente. Então, imagino que Paulo deve estar falando de outras administrações pelas quais eu não posso responder. E também, até para ser justo, eu posso defender também a administração de Vigílio Elísio, que eu não acredito que ele também tenha feito isso. Então, cabe a ele, se tem colocando isso, as outras administrações chegar e mandar que ele prove, porque eu, com certeza, na nossa administração, jamais isso aconteceu e jamais vai acontecer com qualquer um. Jamais teve. Paulo, a gente sabe do rompante dele e tudo, mas no período que ele foi presidente do Vitória, ele jamais teve qualquer situação assim, que já tivemos várias divergências, muitas, não foram poucas, porém, ele falando com relação à questão de arbitragem, falando com relação à questão de não jogar, ou até pediu que o torcedor abandonasse, e num desse pedido terminou o torcedor abandonando mesmo, né, de deixar de ir no estádio. E isso refletiu exatamente no campeonato que ele perdeu em 2006. Eu acredito que aquilo ali foi a maior resposta, entendeu?
Se não me engano, foi ele ainda. Não, 2006 já era. Já ele já tinha 2006 sido. não Já era tinha ele, não. sido. Ele saiu em 2005. Portela ou Jorginho, né? Não foi ele. Mas de qualquer sorte, de momento algum a gente preocupa com isso aí, porque ele não. Se ele falou, eu acredito que ele tem que chegar e provar com relação a que a administração foi. Agora, já deixando de uma forma veemente e clara que na nossa administração jamais aconteceu isso, jamais vai acontecer. Presidente, 16 anos à frente da Federação Baiana de Futebol, infelizmente nosso tempo está acabando, mas são 16 anos. E 16 anos não são 16 dias, é tempo pra caramba. Qual seria o seu legado, aquilo que você vai deixar como seu maior benefício, seu maior presente, enfim, seu maior trabalho para a federação quando o senhor deixar de ser o presidente da FBF? Olha, o legado a gente constrói a todo tempo, né? A gente tem construído o legado sem ter, assim, uma definição. Olha, o meu legado vai ser esse. Por exemplo, aí tem uns que... Não, é porque eu quero fazer uma sede de praia, entendeu? Eu procuro... Edinaldão? Isso aí deve deixar para o sucessor, né? Para ver se ele realmente nos homenageia, né? Cadê a dica? Não, já tá dando a dica aí. Mas dizer o seguinte, o nosso legado, primeiro, a legalidade nas competições. Não teve uma competição, se você pegar todas as competições nesse período, do planejamento da competição, de colocar no site e com previsão do início e término, e que aconteceu limpa, terminando o jogo dentro de campo, entendeu? Isso aí, isso são coisas que procuramos construir. A equidade com os filiados, isso também são situações que não existiam, que a gente deu, entendeu? Isso é claro, e não sou eu que falo, isso aí tem que consultar os filiados, principalmente aqueles que não tinham essa disposição, né? Que não era atendido, que não era ouvido. Então, isso também. De chegar e honrar o estatuto da entidade no que diz respeito à transparência. Eu fico, às vezes, olhando, as pessoas falam, a federação é caixa preta. Mas, meu amigo, em quê? Porque tudo é aberto. Se você pegar e abrir o site da CBF e abrir o site da federação, você vai ver as contas da entidade lá publicada, entendeu? Dentro do que a lei determina. Auditadas, entendeu? Por auditores independentes, auditada por auditoria interna, auditada por conselho fiscal. Então, eu não vejo essa situação como, às vezes, muitos chegam e colocam. Então, o que a gente coloca, o legado. As competições nossas, a gente está sempre apoiando competições. Nós, olha... Não é fácil não, mas a gente quando chega no final do ano, que a gente faz o relatório de atividades do ano, são 1.500 jogos, não são poucos. Não. 1.500 jogos de competições que a gente promove e de outras que a gente apoia diretamente. Quantos árbitros são envolvidos nessas competições? Profissionais de forma geral. Né? De forma geral. O campeonato intermunicipal não foi feito na nossa gestão, mas a gente deu uma credibilidade à competição e uma roupagem nova à competição, acabando com aqueles vícios, principalmente que tinha de árbitros saírem de estádio, entendeu? Em ambulância ou escondido com o carro da polícia. Você pode dizer que profissionalizou, de certa forma, totalmente. A organização do Intermunicipal, é isso? Do Intermunicipal, isso de uma abrangência maior. A competição é o maior gerador de empregos em competições. São 6 mil empregos, entendeu? Indiretos, com 2 mil empregos diretos no Campeonato Intermunicipal. Tem pais de família que tem filhos desembargadores que vivem do Intermunicipal. De chegar ali e colocar seu produto ali para ser vendido, ou o que vende a pipoca, o que vende o quebra-queixo, o que vende o picolé, o que vende amendoim. O Intermunicipal não só faz isso, é uma competição que está no seio do torcedor, como também ele é um trabalho de inclusão social, porque muitos atletas que tem numa faixa, são 2.200 atletas que são inscritos no Campeonato Municipal, dos quais pelo menos 1.600, 1.700 atletas têm idade entre 16 e 23 anos. Então são, no momento que eles precisam, entendeu, de estar voltado para o esporte, para que a droga ou a marginalidade, entendeu, não abrace eles. Então, isso no campeonato feminino, que a federação também colocou outra roupagem no campeonato feminino, banca a competição total, assim como é o intermunicipal. Campeonato infantil, campeonato juvenil, que a federação
tem feito, inclusive, com a quantidade expressiva de clubes. O campeonato sub-20, que a federação antes fazia de uma forma junta com o campeonato profissional, quando começaram, porque isso dava uma visão para o treinador da equipe ver um jogador substituto imediato ali daquele profissional. Mas o que aconteceu? Os gramados hoje, a pessoa para entrar tem que, entendeu? Não pode entrar no gramado, não pode fazer preliminares. Então o que a federação fez? A federação pegou a competição, regionalizou, cresceu mais a competição em número de clubes que pretende disputar a competição. Se você verificar o sub-20 esse ano, foi, inclusive, cedemos os direitos para a TV educativa, que deu uma visibilidade grande também na competição. Se verificar, o Bahia foi o terceiro colocado. Ele disputou a quarta colocação contra o Teixeira de Freitas, perdeu dos pênaltis. Teixeira de Freitas perdeu dos pênaltis lá em Pituaçu. No mesmo dia, Vitória Atlântico. Tá, Vitória Atlântico, e o Atlântico perdeu também nos pênaltis, porque senão seria o campeão. E o que acontece com isso? Nós conseguimos, junto à Federação Paulista, que antes religiosamente eram 2 vagas, só para Bahia e São Paulo, Bahia e Vitória disputar a Copa São Paulo. Temos 4 representantes. Tem passado Juazeirense, passou Galícia, passou Catuense. Esse ano, o Atlântico e Teixeira de Freitas. Então, isso é legado. Sim. Mas nós não focamos em um só. Olha, eu vou fazer uma sede de praia. Eu vou pintar a sede, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nós temos vários ainda a ser feito. E a gestão do futebol, hoje tem uma parceria da Federação Baiana com o governo do estado através da Sudesb, que é dando curso de gestão esportiva para ensinar a fazer projeto, ensinar a fazer regulamento aos dirigentes das ligas municipais e também aos gestores dos municípios da área de esporte. Isso teve abertura aqui em Salvador, houve nesse final de semana em Serrinha, esse próximo final de semana vai ser em Senhor do Bonfim, e vamos atingir os 417 municípios. Isso para quê? Para o futebol lá no futuro ser melhor, ser mais profissional e dando condição àquele que está na frente de uma entidade, que seja uma liga, que seja um clube, que seja um departamento de esporte de uma prefeitura, eles serem qualificados e ter a oportunidade de melhorar o futebol. Então, isso e tantos outros legados, o legado que a gente, é uma obrigação, mas a gente vê tantas questões aí que envolvem dirigentes esportivos, a gente dorme, entendeu? Tranquilo. O melhor sono é o sono das 6 horas da manhã. Entendeu? Não precipito. Eu durmo tranquilo, sem ter nenhuma preocupação, porque isso não é legado, mas é uma obrigação de cidadão, entendeu? Sou transparente, sou puro, nossa diretoria de igual forma e nossos colaboradores também. Então, tudo que vem com relação à questão de depreciar a federação, você pode ter certeza, tem resposta, porque a gente olha de frente, não tem aquele, não, para me explicar, vou ficar gaguejando de forma alguma. Nós temos realmente posições, e uma das posições nossas é a credibilidade e a transparência. Que beleza. Presidente, uma pena que o tempo está acabando. Já acabou. E de agradecer primeiro por ter vindo aqui no Bahia, e de antemão aceitar o convite, quando a gente fez, de vou sim, pode botar a cerveja para gelar que eu tô indo. Então, presidente, muito obrigado. As perguntas, agradeço a oportunidade e posso deixar claro que, para mim, entendeu, não tem uma tribuna tão importante como esta para que as pessoas possam falar aquilo que é verdadeiro, aquilo dando condições para que as pessoas façam o nosso julgamento e que isso é importante. Mas eu queria, inclusive, eu sei que o tempo, mas eu não podia deixar de responder uma pergunta que você fez e terminou entrando com outra e passou os estádios. Os estádios. Olha, por mais... Não só foge das perguntas, como da Por mais que a gente faça, e nós fazemos isso com um critério muito grande... O estádio de Riachão do Jacuí. O coronel Diniz, ele é um coronel com expertise em estádios, em segurança. Ele faz, entendeu? Ele já veio desde o tempo de Vigílio. E pela qualidade dele, nós mantivemos nessa assessoria para vistoriar estádios. O campeonato baiano provavelmente começa no dia 27 de janeiro, a depender do calendário da CBF. A federação já iniciou as vistorias dos estádios. Para emitir os laudos. Para emitir os laudos, para a reforma dos estádios, gramado, arquibancada, tribuna de honra, tribuna de imprensa. Tudo isso a federação tem no seu relatório que ela exige. O que aconteceu? Olha, você verificar que Juazeirense jogou um campeonato todo fora do estádio Juazeiro. Fora do estado, né? Na verdade, acabou jogando em Petrolina. Teve jogo até lá. Jacobina jogou fora. Fluminense jogou fora. Conquista quase era rebaixado porque teve que jogar em Ilhéus. Então isso foi o quê?
foi exigência da federação para que os estádios estivessem condizentes para um melhor futebol. Até porque para não acontecer o que aconteceu lá na cidade de Senhor do Bonfim, no estádio Pedro Amorim, que tinha uma trave menor do que a outra, né? Tem certas coisas que não são... Também, não cabem mais, é verdade. Então, o que acontece? A federação fez todo esse trabalho, faz todo esse trabalho com antecedência muito grande. Depois que tem um relatório, a federação posiciona o relatório ao presidente do clube, ao prefeito do município, às vezes até o deputado daquela região, e mandamos também para o Ministério Público, para que acompanhe ali o que é necessário naquele estádio. O que acontece muitas vezes a prefeitura tem a boa vontade de fazer, mas tudo depende de licitação. Sim. Atrasa obras, entendeu? Atrasa situações. O que a federação fez? Ela antecipou, há 2 anos atrás, as vistorias e colocando a seguinte situação: quem não puder jogar em seu município, não vai jogar em outro próximo, vai ter que jogar aqui em Salvador. Foi assim que a gente fez. E com isso diminuiu mais aquela quantidade e avançou mais as reformas. Eu fiquei muito satisfeito. Viajamos a convite do governador Rui Costa para Jequié no último sábado. Ali vai precisar de reforma, o estado. Foi. Né? Ele fez questão de me convidar, eu fui junto com ele, entendeu? De helicóptero, inclusive, lá para Jequié. E ele viu o estádio tem uma área muito grande dentro do próprio estádio, e ele ali garantiu melhorias para ampliação da arquibancada, refletores, gramado, vestiários, alambrados, toda uma estrutura, entendeu, que pudesse, posto médico, tudo isso. Então, é isso que a gente tem que fazer para melhorar o futebol. E com relação àquela situação do estádio de Jacuípe, aquilo ali foi o seguinte: o próprio Coronel Diniz, 21 dias, 22 dias antes, quando já tinha os laudos no estádio, ele chegou lá, entendeu, para fazer a última vistoria. Ele falou: olha, o estádio não pode ter nenhum jogo, nem se quiser bater ping-pong aqui, não pode. O estádio tem que ficar preservado, porque a grama está crescendo, para depois ter o último corte, para ter condições de jogo. E o que aconteceu foi que o gestor municipal mudou. Quer dizer, sem que a federação soubesse e sempre informando que não tinha ninguém treinando, ele abriu o estádio para o próprio Jacuipense treinar. E quando aconteceu o jogo lá, o próprio gestor mandou para a federação dizendo que estava tudo ok, sem problema nenhum. Então, a federação foi surpreendida também. Foi surpreendida, mas assumimos a culpa porque não era para sermos surpreendidos. Era como estamos fazendo aqui agora. É igual Santo Tomé, quero ver, entendeu? Sim. Então, qualquer que seja a vistoria, por mais que está ali em condições, a federação vai estar, entendeu, olhando pelo menos uma semana antes da partida para saber se realmente pode jogar ali. Por mais que nós tenhamos os laudos dando as condições. Então, foi isso que aconteceu. Mas o que a federação faz é exatamente com muita antecedência fazer as vistorias nos estádios para olhar tudo: segurança, condições da imprensa fazer um trabalho com mais dignidade, o atleta, o gramado, então iluminação, tudo isso. Então é isso que a gente sempre procura fazer. Então pronto, agora obrigado sim, mais uma vez. Obrigado mais uma vez, presidente. Grande abraço, tudo respondido. Galera, até a próxima, viu? Tchau, um abraço. Até logo. Um abraço.